Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesses tempos em que a gente recebe muitas informações de diversas formas e fontes que muitas vezes deixam grandes interrogações e inquietudes, né? Para onde está indo o mundo? Para onde está caminhando a humanidade? O que está acontecendo com uma parcela do povo do meu país, o povo brasileiro? O que aconteceu com aquele meu amigo, a minha amiga, aquele parente próximo, que de repente falam coisas de situações que a gente tem maior repulsa, que a gente tem maior contestação, coisas que são ruins e de repente a gente identifica esses valores, essas coisas ruins, esses sentimentos ruins nessas pessoas e fica com uma angústia adicional, né? Será que essa pessoa vai ter algum tipo de reparação nesse tipo de comportamento, nessa forma que ela está raciocinando? Pois bem, se você vive alguma situação parecida ou viveu, saiba que você não está sozinho e você não está sozinha. Existem milhões de pessoas como você aqui no Brasil e mundo afora que fazem alguma coisa para a gente ter um mundo melhor. Mudando alguma coisa dentro de casa, dentro da sua família, dentro da coletividade, tentando ajudar o nosso país a caminhar para frente. E quando a gente faz isso, a gente ajuda a humanidade a caminhar para frente. Eu estou aqui nesse final de semana com alguns amigos que fazem trabalho voluntário aqui no Brasil e também vão para longe, vão para a África. São pessoas que se doam a pessoas que estão em algum canto remoto desse mundo sem ter nada. E quando eles levam alguma coisa, quando eles levam um fiozinho de esperança, eles levam algum tipo de solidariedade, eles ajudam o mundo a ficar melhor, né, gente? E é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas também. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo no mundo e que afetam aqui essas inquietudes todas que nós temos no Brasil. Quando a gente vê pessoas se conectando com o mal, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa e aí eu quero chamar a atenção de vocês nessa abertura, né? O mundo está passando por situações muito complicadas. Nós estamos vendo aí extremistas com esses pensamentos que a gente classifica de maneira bem simples, né? Pensamentos do mal, eles estão aqui do lado, na Argentina. Aconteceu um negócio pavoroso que eu vou conversar aqui com vocês. A gente vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a nação mais importante do planeta, né? Sobre vários aspectos, tendo ali duas candidaturas à presidência do país que vão afetar o mundo inteiro e que a gente fica ali com interrogações, né? Por que aquilo está acontecendo? Como é que essa nação está produzindo esse espetáculo, né? Entre aspas. E vou conversar com vocês também sobre algumas coisas pontuais aqui no Brasil. Bom, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, que se identificou com isso que eu disse aqui para vocês na nossa abertura, porque você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando com uma situação que eu tenho abordado muito aqui com vocês, né? Gente, o mundo, ele só muda, as coletividades só mudam quando as pessoas têm inspirações, as pessoas têm um mundo a seguir, têm uma utopia. E uma liderança política, no nosso campo humanista, é fundamental que ela esteja o tempo todo se comunicando. Vocês são prova que eu tenho cobrado isso sempre aqui do presidente Lula, que com todas as seus defeitos, as suas carências, as críticas que se possa fazer a ele é um formador de opinião no mundo do progressismo, no mundo do humanismo. Então a gente tem que ver ele falando cada vez mais, a gente tem que conversar, a gente tem que cobrar, tem que dialogar, tem que criticar, porque são dessas reflexões, com o bom, com o bem, que a gente consegue dar um salto para frente, né? Hoje tem a coluna aqui no Globo da Vera Magalhães e ela questiona aqui o fato do presidente Lula estar dando entrevistas, né? Então, mas ela não está expressando um pensamento só dela, não. Ela reproduz um pensamento da elite econômica e midiática aqui no nosso país que não querem ver determinados temas serem popularizados, serem debatidos com o povo brasileiro. A coluna diz que qual o saldo das entrevistas de Lula? Presidente prestar contas é desejável, mas tem de haver objetivo de comunicação que petista desperdiçou falar a rádios e portais. Olha, Vera,
O presidente tem que falar, quanto mais ele falar, mais a empresa em que a senhora trabalha vai ficar preocupada, né? Mais vocês aí nas redações vão ter assuntos para falarem, né? Enfim, então não é de todo mal nem para vocês, né? Para o povo brasileiro é ótimo. Para nós que fazemos cobranças diárias, fazemos análise da realidade, é ótimo. O presidente está se expondo, está debatendo. Compare com o que acontecia anteriormente. Nós tínhamos um insano, um psicopata, um criminoso, que quando abria a boca era só para puxar os debates para baixo, puxar para o esgoto, para o ostracismo, para as trevas. Então, o mundo hoje é completamente diferente no Brasil. Isso é muito alentador para todos nós, porque percebam o que poderia estar acontecendo conosco agora se o mal tivesse vencido aqui no Brasil. Com essas coisas todas que estão acontecendo no mundo, aqui dentro todas as nossas angústias ficariam muito mais potencializadas. Eu gosto sempre de frisar isso. Bom, para vocês terem uma ideia, olha a notícia aqui, gente. Olha que notícia pavorosa. Governo Milei propõe redução de maioridade penal para 13 anos na Argentina. Vocês conseguem imaginar isso? Está se propondo que adolescentes ou crianças, né, nessa fase, a partir dos 13 anos, em determinados crimes, possam pegar até 20 anos de cadeia. Isso é um avanço que a extrema-direita está propondo para a humanidade? A humanidade caminhou tanto, saímos da era medieval, de repente a gente se depara com a extrema-direita querendo jogar a gente na barbárie novamente, né? Isso é a falência do que está acontecendo lá na Argentina e serve para a gente sempre como um grande alerta, né? Porque esse tipo de pensamento está vivo aqui no Brasil também, né? Tem gente querendo propor que a maioridade penal no Brasil comece aos 10 anos de idade. Existe criatura que pensa isso, né? 12 anos, enfim. Enfim. E o resultado é isso aqui, tá? Eles estão propondo repressão cada vez maior porque a fome está aumentando na Argentina também. Gente, foi um salto em termos de qualidade de vida negativo, né? Gigantesco. Eles saíram de 41% de pobreza para 57% em 6 meses. Isso é um negócio assim que mostra o que está acontecendo, né, com esse pensamento da extrema-direita que aqui no Brasil está sendo muito louvado, né? É uma meta dessas pessoas. Matar pobre, empobrecer o pobre, deixar o pobre miserável para que cada vez mais quem coordena a política econômica ou quem comanda estratégias de política econômica num país, né, faça cada vez mais a vontade desses senhores aí, né? Matéria diz, passar fome na Argentina. Qual a gravidade do problema? Matéria do Deutsche Welle, né? E daí, dentro desse contexto de como nós nos livramos de coisas muito complicadas, nós estamos vendo no Brasil muita gente comemorando o fato do Trump ter saído muito melhor no debate contra o Biden. E foi uma situação ali que deixou todo mundo que estava observando aquele debate com uma angústia muito grande, né? Você vê de um lado um criminoso, um mentiroso quanto mais, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa completamente desmoralizante e desmoralizada, atacando um senhor que com todos os seus problemas é uma pessoa que nunca teve nenhuma mácula de comportamento, né, na sua vida. Enquanto um líder político, ele sempre inspirou ali pelo lado do humanismo, que aqui no Brasil eles chamam de esquerda. Os norte-americanos, os estadunidenses, estão longe de terem quadros na política que possam ser considerados de esquerda, né? Todos eles são bancados por grandes estruturas capitalistas. Não existe mágica nesse sistema dos Estados Unidos. Numa configuração de democracia que é uma coisa absolutamente, enfim, ridícula, né? Um país onde quem tem mais votos do povo não se sagra presidente, e sim por uma fórmula de um colégio eleitoral, né? E eles gostam de dizer para todo mundo que o modelo de democracia, de país, é aquilo que eles montaram lá, né? Enfim, mas eu dei essa volta para chegar ao ponto aqui no Brasil. Muitas pessoas falam, o Trump se deu muito bem, o Trump foi sensacional, o Trump esmagou o esquerdista. Quando você vê isso, você fica meio com angústia, né? E qual foi a vantagem do Trump, com todos os seus defeitos,
ter se saído melhor no debate contra uma figura, né? Qual o mérito de você usar essas estratégias para fazer algum tipo de derrota ao outro, né? E aí eu quis trazer para vocês uma situação muito interessante que aconteceu na Espanha em 2012. Um maratonista chamado Ivan Fernandes, ele estava competindo na Espanha, país dele, todo mundo ali torcendo para ele, enfim, o cara carregando a pátria nas costas, né? Só que na frente dele estava um queniano chamado Mutai, Abel Mutai. E o queniano, quando chegou perto da reta final, ele não sabe falar espanhol, as pessoas aplaudindo, né? Ele passou lá por uma faixa e ele achou que tinha terminado a maratona. Então ele desacelerou. Aí o espanhol vinha atrás dele, viu que ele tinha se enganado e deu um cutucão nele do tipo, ô bacana, não terminou não, toca o barco, sai andando aí que você vai vencer, você tem que vencer esse troço aí, você tá errado aqui. E aí os dois passam ali, o queniano na frente, né? Aí os jornalistas foram perguntar para esse espanhol por que ele tinha feito aquilo, né? Aí o jornalista perguntou, por que você fez isso? Ele falou, mas isso o quê? Você fez aquilo. Ele falou, mas aquilo que... Ele não estava compreendendo a pergunta porque dentro dos valores morais, éticos, aquilo que ele entendia ser o espírito do esporte, né? A pergunta não fazia sentido para ele. Aí o cara explicou, não, você deixou o cara ganhar. Falou assim, eu não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar. Ele estava apenas equivocado ali na informação. Aí, mas você desprezou o pódio. Eu falei assim, mas qual a glória que eu sentiria tendo vencido nessas circunstâncias? Como é que eu iria olhar no meu espelho? E mais adiante ele fala, né? O que eu iria dizer para minha mãe? Bom, quando o cara coloca a mãe no meio, né? Porque a mãe é a última reserva moral do indivíduo, né? Porque se alguém é capaz de se fazer a mãe se sentir envergonhada, é porque essa criatura, de fato, não serve para muita coisa nesse planeta, né? Então, a figura é essa aqui, ó. Eu acho que dá para vocês verem, tá? A história aqui tem em francês, mas eu acho que dá para pegar. Mais au lieu de le doubler, Ivan lui indique qu'il s'est trompé et le laisse arriver en premier. Il pensait avoir terminé sa course. Les gens lui disaient de continuer, mais comme il ne parle pas l'espagnol, il s'est arrêté. Alors je l'ai accompagné jusqu'à... Aí o seu Ivan Fernandes, né? Que não é meu parente, mas de repente é um parente muito remoto, né? Eu quis trazer essas informações para vocês hoje, gente, falar sobre isso. Opa, dá licença aqui, gente. Fui colocar aqui, disparou meu laptop aqui de novo. Eu quis trazer esses assuntos para vocês hoje, porque nós estamos vendo esse momento, né, de grandes inquietudes e perplexidades. Mas as coisas podem mudar sempre para melhor, porque existem pessoas como você, pessoas que eu conheço, como eu também me engajo também nessas lutas, né? E é por isso que eu estou aqui. Então o papo hoje foi compartilhar esses pensamentos. Espero que você tenha gostado. Mande seu comentário, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!